Com o devido atraso, temos aqui Thaís Herédia ao meu lado na bancada. Seja bem-vinda, Thaís. Thaís Herédia, uma hora depois, por causa desse discurso do presidente Lula, né? A gente acompanhou super aqui. Importante, um discurso bastante a gente não importante. Briga com notícia. Não é isso. Thaís Herédia, a gente acompanha agora, enquanto a Câmara dos Deputados estava falando em PEC da blindagem, estava falando em PL da anistia. O Senado foi lá e falou, bom, matéria que vai ajudar nas eleições ano que vem, a gente tem interesse em tocar. E aí? Olha, vamos lá. Primeira coisa aqui, eu tenho uma preocupação muito grande, gente, de não confundir você que está ouvindo a gente. Porque todo mundo já entendeu o que vai ser a isenção do imposto de renda de maneira genérica, né? Tá difícil entender os detalhes, mas o conceito geral do que o governo quer fazer e da resposta que o Congresso está dando é fazer a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e compensar essa conta. Por quê? Porque o governo vai receber menos em arrecadação, compensar essa conta cobrando dos mais ricos. Então, esse é o conceito geral. O que a gente for tratar aqui de diferenças entre os projetos são diferenças pequenas, mas que fazem, são detalhes que fazem ali, que inclusive demonstram ali uma disputa política dos projetos, mas a gente não quer te confundir com esses detalhes, com essas, qual é a alíquota que vai progredir entre R$5.000 e 7.350, que é o projeto do senador ou do deputado. Para a gente, no momento em que o projeto tiver aprovado, fase final, aí sim, a conta que a gente apresentar para vocês vai ser a conta real, né? Vai ser o novo sistema de cobrança do imposto de renda à pessoa física que vai acontecer no Brasil. O que é importante a gente discutir agora é sobre a eficácia dos projetos que estão sendo discutidos, né? Mais do que entender os detalhes, é entender, tá bom, mas esses projetos resolvem as distorções da cobrança do imposto de renda no Brasil? A resposta mais ampla é não. Mas há, sim, mudanças importantes. A principal delas é melhorar o que a gente chama, em tributação, em economia, de progressão. Aqui no Brasil, o imposto de renda, assim como o imposto sobre o consumo, mas o imposto sobre a renda, ainda muito regressivo, ou seja, mesmo na renda, quem ganha mais paga menos. Mesmo com um sistema de escala de cobrança para quem ganha a partir de R$3.500, né, com 2 salários mínimos, ainda assim, o nosso sistema de tributos cobrados da renda da pessoa física é considerado regressivo, ou seja, ele cobra menos de quem ganha menos, ele cobra mais de quem ganha menos e cobra menos dos mais ricos. Essa é uma realidade no Brasil. Esses projetos, se for o da Câmara ou se for o do Senado, eles lidam um pouco com essa questão, eles suavizam essa distorção, Vitor. Essa é uma coisa importante. Agora, do ponto de vista do funcionamento da tributação sobre a renda, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica, as distorções elas continuam. Por isso é que a discussão lá atrás era de se fazer, primeiro, a reforma tributária sobre o consumo, que é disparado, o mais distorcido, o pior sistema tributário do mundo, e em seguida, inclusive com previsão na proposta de emenda à Constituição que foi aprovada, e em seguida lidar com uma reforma da tributação sobre a renda da pessoa física e da pessoa jurídica, ou seja, olhar o sistema como um todo. O que está acontecendo agora não é um olhar sobre o sistema. O que está acontecendo agora é a tentativa de colocar de pé uma promessa política que é do presidente Lula, mas era também do então candidato Jair Bolsonaro. Então, não tem juízo de valor sobre quem é o autor da promessa, porque é uma promessa compartilhada pelos dois polos políticos no Brasil. E que vai ser cumprida. E na medida em que quem está no governo é o presidente Lula, o Congresso Nacional não quer nem saber de ficar, além de todas as pechas que ele mesmo se provocou nos últimos meses, ficar com a pecha de foi o Congresso que não aprovou essa isenção, Vitor. Então, eu acho que
sim, mexe, melhora um pouco, vai cobrar da turma que ganha mais, que hoje paga menos. Isso é um sinal importante. É uma justiça tributária, sim, que está sendo feita. Tem toda uma questão da compensação, se vai ser suficiente ou não. Mas, quando a gente olha para o sistema tributário sobre a renda no Brasil, principalmente sobre renda e patrimônio, as distorções continuam. Porque esse filho feio não tem pai, né, Thaís? Quando o filho é bonito, vem um bando de quando candidato. o filho é bonito, não tem teste de DNA que resolva. Thaís, pensando exatamente nesse lado não tão bonito do projeto em si, com a perspectiva, a gente tem visto essas discussões se alongarem na Câmara dos Deputados, não se chega a um consenso exatamente sobre o aspecto da compensação, muita resistência nessa taxação dos super ricos, aventou-se elevar essa faixa, né, progressiva até R$ 7.350, taxando bets retroativamente, taxando bancos, elevando em 5 pontos percentuais a CSLL. Só que muitas vezes a conta não bate. O governo fala em 25 bi de renúncia de arrecadação, instituições financeiras falando em algo em torno de 45 bilhões. E aí como é que a gente fecha essa conta? Se, de fato, o Congresso Nacional quer dar vazão a um projeto que, evidentemente, do ponto de vista eleitoral, brilha aos olhos dos parlamentares, como fazer essa conta fechar? Olha, primeiro é o seguinte, né? A discussão de taxar banco, ela é sempre uma alternativa que está à mão ali, né, desse debate. E toda vez que se taxa o banco, não está se taxando o banqueiro, está se taxando o custo da operação de crédito e outras operações e outros serviços que o banco presta. É disso que a gente está falando, né? Por isso é que eu falo das distorções do imposto de renda, porque taxar a pessoa jurídica não alcança taxar a pessoa física. A grande distorção do imposto de renda no Brasil, e aí cabe a questão dos dividendos, é que o Brasil chegou à conclusão de que, olha, nós vamos fazer o seguinte, o dividendo vai ser taxado dentro das contas da empresa, né? Como se isso fosse resolver essa distorção. Uma fórmula que é jabuticaba total, só o Brasil admitiu essa forma. Nenhum país rico no mundo faz isso, porque sabe que a renda que gera condição e patrimônio para a pessoa física, ela precisa ser taxada na pessoa física. Então, a compensação, ela vai precisar se dar ao mesmo tempo em que se corrige um pouco essa distorção. A conta sobre qual é o tamanho do buraco e qual é o tamanho da arrecadação, ela não é uma conta exata. Ela é uma conta que leva em consideração vários parâmetros. Então, várias casas já fizeram essas contas, por exemplo, não sobre o projeto do governo, mas sobre a proposta final de Arthur Lira. Fica faltando dinheiro para bancar essa isenção. No caso da proposta do Renan Calheiros, a novidade que ele traz para a mudança é que ele cria, que a gente estava ouvindo agora, ele cria um sistema, uma espécie de refis para a pessoa física, né? Que os tributaristas com quem eu conversei agora à tarde me disseram que parece uma coisa de pouquíssima eficácia, né? Porque qual crédito uma pessoa de baixa renda no Brasil, qual crédito tributário uma pessoa de baixa renda teria no Brasil, né? As pessoas mais pobres no Brasil pagam imposto no salário e no consumo, né? Dificilmente faz uma operação de crédito que vai gerar um retorno, que vai gerar, ou uma operação de crédito, uma operação tributária que vai gerar algum crédito ali, algum retorno. Então, aí sim tem uma cara muito mais politiqueira do que qualquer outra coisa, né? Então, essa é uma conta que a gente vai ter que esperar, por exemplo, afinal de contas, o que o Congresso vai resolver. Qual é a proposta final que vai chegar? Porque não é um número exato, é um cálculo de hipóteses, é um cálculo que leva em consideração, por exemplo, crescimento da economia, empregabilidade das pessoas, quantas pessoas estão pagando. Vamos lembrar que 35% das pessoas no Brasil pagam imposto de renda, né? 38%, talvez um pouco mais, porque a gente tem mais ou menos isso de trabalhadores com carteira assinada. O trabalhador que é informal ou que é
MEI, pessoa jurídica, tem uma outra configuração. Então, se o país crescer menos, se o país empregar menos, de alguma forma, em função da desaceleração da economia, aumentar o desemprego, a arrecadação do governo vai cair. Então, é uma conta que precisa levar em consideração várias dinâmicas. Então, assim como eu não quis confundir vocês com os detalhes sobre as diferenças e exatamente o que foi aprovado, também não é hora da gente fazer essa confusão. O que é importante dizer é que não está claro ainda se a compensação será suficiente, se a compensação será eficiente e se ela vai dar conta de manter a isenção até R$5.000 valendo por um bom tempo. E, Thaís Herédia, a gente tem que levar em consideração que a gente tem que acompanhar como o microcosmo da política alagoana também vai contaminar essas discussões quando esse projeto chegar na Câmara dos Deputados agora. Eu deixo para você que você navega nas duas casas, na economia e na política. Eu só vou de vez em quando na política. Thaís Herédia, muito obrigado. Obrigada, até amanhã.